E aí, pessoal, agora nós temos uma data para o Enem, 17 e 24 de janeiro. E vamos lá, né? Foco na nossa redação, rumo ao Enem. Um beijo, gente. Vamos lá começar. Olá, tudo bem? Vamos lá ao nosso tema, né? Esgotamento do trabalhador no cenário brasileiro. Uma escolha que foi feita por vocês através da enquete, tá certo? Então tem bastante coisa que nós podemos falar aí e desenvolver principalmente aí no primeiro parágrafo, tá certo? Beleza? Então, eu gosto sempre de trabalhar com a etimologia das palavras, eu acho que isso traz uma riqueza para o seu texto, né? Quando falamos em trabalho, é interessante fazer a analogia que a palavra trabalho, ela se origina, né, do substantivo latino tripalium. O que quer dizer tripalium? Durante o período romano, eles utilizavam essa máquina de tortura, né, tripalium, 3 paus, para torturar os seus escravos, né? Então os escravos ficavam presos nesses 3 paus e eram colocados uma fogueira abaixo deles e eles, né, eram torturados aí lentamente, tá certo? E com o tempo foi associando essa noção de tripalium a trabalho, né? Enfim, seria algo doloroso para o corpo, um castigo, uma punição. Essa conotação só vai mudar principalmente depois, né, do liberalismo e também do calvinismo, que vai dar um novo significado ao trabalho, mas isso já é outra história, beleza? Então, eu acho que é interessante vocês citarem isso, até porque, né, em vários períodos da história, desde a Grécia Antiga, inclusive a Bíblia, coloca o trabalho mais como um castigo, né? E essa outra noção de que o trabalho pode ser uma forma de se apoderar da natureza, né, uma forma do homem deixar sua marca no mundo, já é mais contemporânea, tá bom? Mas vamos lá, ó. Então, 2 filmes aí que vocês podem indicar para trabalhar esse tema. Primeiro, vamos buscar numa série recente, uma série inglesa que o Netflix representa, a série Black Mirror, que fala sobre o impacto da tecnologia na nossa vida no futuro. O segundo episódio da série Black Mirror, 15 milhões de méritos, ele conta a vida, né, ele retrata, aliás, a história do personagem, do protagonista, que fica pedalando o dia inteiro assistindo televisão. Então eles têm que pedalar para conseguir ganhar moeda virtual para poder participar e melhorar um pouquinho o seu trabalho, a sua permanência. Então, se você quiser fazer essa analogia, né, de ficar pedalando, aquele trabalho incessante e sempre alienado pela telecomunicação, pela televisão, você pode trabalhar. Quem não assistiu, é uma boa assistir para enriquecer a redação, né? E até usar em outros temas, como questão do entretenimento, mídia e consumo de massa, enfim. Outro filme que se pode colocar aí, que é bem interessante, é um filme um pouco mais antigo, com Michael Douglas, chamado Um Dia de Fúria, né? O protagonista, no começo do filme, ele está no engarrafamento e, de repente, começa a dar um mal-estar, uma crise de ansiedade nele. Ele levanta, deixa seu carro no meio do engarrafamento e ele vai destruindo a cidade inteira. Ele fica doido, ele surta, né? Um surto agressivo. E, inclusive, né, assim, o desfecho é bem, vou dar spoiler, mas o desfecho, você fica até, nossa, olha, o que uma pessoa em crise pode fazer. Mas é bem interessante esse filme, uma das cenas mais bacanas é quando ele entra no McDonald's lá e metralha o McDonald's todo. Mas enfim, esse filme ele retrata muito bem o que a pressão da sociedade, principalmente da sociedade capitalista, dessa sociedade voltada para a produção, para o consumo, ela pode gerar no indivíduo as patologias, os problemas psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, enfim. Então é um filme interessantíssimo que dá para vocês abordar aí de uma forma bem interessante, tá certo? Aí, um poema da Cecília Meirelles, a Paty vai declamar aí, e curtam a Paty declamando, muito bacana, tá bom? Horário de trabalho de Cecília Meirelles. Depois das 13, poderei sofrer. Antes, não. Tem os papéis, tem os telefonemas, tem as obrigações, a hora certa. Depois irei almoçar vagamente para sobreviver, para aguentar o sofrimento. Então, depois das 13,
Todos os deveres cumpridos, disporei o material da dor com a ordem necessária. Para prestar atenção a cada elemento, acomodarei no coração meus antigos punhais. Distribuirei minhas cotas de lágrimas. Terminado esse compromisso, voltarei ao trabalho habitual. Muito bem, depois dessas lindas palavras, né, eu acho que o poema ele é autoexplicativo, ele mostra, né, como o trabalho influencia na vida da pessoa, onde ela não pode sentir dor, onde ela tem as obrigações, onde a parte humana ela tem que ser esquecida. Então, é muito bacana e vocês podem criar ou citar alguma coisa nesse sentido, de como muitas vezes o trabalho nos desumaniza, tira nossos sentimentos, nossos afetos, massifica o homem, tá bom? Uma história interessante que eu acho que vocês podem citar e trabalhar aí na introdução de vocês vem da mitologia, o mito de Sísifo, né? Inclusive um filósofo, Albert Camus, né? Ele escreveu um livro chamado Mito de Sísifo, que ele vai comparar, né, a narrativa que conta a história de Sísifo, o homem mais inteligente, né, da antiguidade, que aquele que enganou os deuses, enganou a morte, e por causa dessa inteligência, de sua petulância, de querer ser mais do que os deuses, ele foi punido. Ele foi punido, né? E nessa punição ele teria que levar uma pedra gigante para o alto de uma montanha, numa ilha deserta. E ele demora o dia todo para subir, né, essa montanha com a pedra, e quando ele chega lá em cima, a pedra cai, rola lá para baixo novamente. E lá vai ele fazer a jornada novamente, e assim infinitamente. Então, Sísifo, segundo Albert Camus, seria a representação do trabalhador contemporâneo, aquele que trabalha, a vida dele é um círculo vicioso, nunca sai dessa rotina, ele vai se desgastando, e como isso, muitas vezes, traz a falta de sentido para a pessoa, tá certo? Então, é muito rico você utilizar narrativas mitológicas para explicitar o texto, até para introduzir, para iniciar, tá certo? Então, aí eu acredito assim que falar sobre trabalho dentro da filosofia não tem como não citar o barbudão Carlos Marx, né? Segundo Marx, o trabalho tem uma perspectiva central dentro do seu pensamento. Por quê? O homem, ele transforma a natureza a partir da atividade laboral, a partir do trabalho. Então, é nesse processo que o homem supera todos os outros animais. Enquanto os animais vivem à mercê da natureza, o homem não, vai lá e transforma de acordo com as suas necessidades. E é nesse processo de transformação que ele se afirma enquanto ser humano, certo? Então, a cultura, tudo que nós fazemos, toda a sociedade humana, ela é construída em cima do trabalho. Tá? Só aqui que o Marx vai trazer de interessante, né? Que a sociedade capitalista acontece algo distinto. O trabalho que na verdade é a produção do homem, né? A materialização das ideias do homem, ele acaba se perdendo. Por quê? Se antigamente o artesão ele dominava toda a propriedade daquele trabalho, ele, sei lá, para fazer um sapato, ele dominava todas as etapas, a partir da Revolução Industrial e principalmente da divisão do trabalho, não faz mais sentido o homem fazer aquilo, porque ele só faz uma função mecânica, como se fosse uma máquina. Ou seja, a sociedade capitalista, quanto mais especializa o trabalho, mais ela aliena o homem. O que é alienação no conceito marxista? Alienação é o homem perder sua dimensão, sua relação, não se vê naquilo que ele produz. E se vocês entrarem aí, né, nas fábricas, nas empresas, você vai ver que muitas vezes as pessoas trabalham, mas elas nem sabem direito o que elas estão fazendo. Por quê? É uma função tão automatizada, tão mecanizada, que isso não é problematizado. Isso é apenas feito, executado, tá certo? Então o Marx ele vai fazer esse alento, essa transformação, vai levantar essa pauta. E segundo, né, na perspectiva aí dos pensadores, de todos aqueles que usam, né, os preceitos marxistas em suas obras, todas as doenças
oriundas do mundo do trabalho, né, como a síndrome de burnout, que nós vamos ver a seguir, eles se devem graças a esse trabalho alienado. As pessoas não veem sentido naquilo que elas fazem. Por isso elas ficam doentes, por isso elas ficam esgotadas, deprimidas, entram em crise, tá certo? Belezinha? Então vamos lá, vamos ouvir a Paty ler o primeiro parágrafo para vocês. Então agora vamos para o nosso primeiro parágrafo, depois das considerações feitas pelo Felipe. Lembrando, gente, que o Felipe vai apresentando várias informações, né? Porque o objetivo do nosso curso também é ampliar o seu conhecimento e, consequentemente, produzir uma redação mais rica, ok? Então aí você tem que ir selecionando, né, as informações que você quer encaixar no seu texto. E isso por meio da prática de produção. Vamos lá então para o primeiro. O trepalho foi um instrumento de tortura utilizado pelos romanos para punir seus escravos. Além disso, de tal substantivo, deriva uma palavra conhecida por todos, trabalho. Esse texto produzido pelo Felipe, inclusive, né, o Felipe já tirou nota 1000 do Enem, ele começou com uma etimologia, explicando, né, a derivação da palavra trabalho, de onde ela veio, né? E aí ele entrou um recurso também que eu já falei pra vocês que é legal, que é os 2 pontos. Uma palavra conhecida por todos, 2 pontos, trabalho, tá? Que é um suspensinho aí também que fica legal. E agora ele vai entrar com a teoria do filósofo também. Tá? Dentre muitos pensadores que procuram estudar a natureza das palavras, Karl Marx foi quem a trouxe para os centros de filosofia, defendendo que é trabalhando que se transforma a natureza e paralelamente se humaniza. Então a ideia de Karl Marx falando aí que, né, com o trabalho transforma a natureza e pode ser humanizado. Entretanto, é um outro recurso, assim como observado pelo filósofo alemão, com o advento do modo de produção capitalista, o homem acaba tornando-se alienado e vítima de um esgotamento. Aí nós temos nossa tese, ok? Aqui a ideia que a gente vai defender é que está tendo um esgotamento do trabalhador. E nós entramos com um projeto argumentativo com as 2 causas. Como causas principais, a exploração cada vez maior do operário e a pressão por atingir um desempenho idealizado. Então nós entramos aí, né, com 2 causas. Primeiro, a exploração cada vez maior dele, e a outra, e aquela pressão que ele está sempre vivenciando e que causa um esgotamento físico, e mental e físico, né? É isso aí, gente. Muito bem, gente. Então vamos lá para o segundo parágrafo, tá bom? O segundo parágrafo, achei interessante abordarmos a questão, né, da exploração do trabalho na época contemporânea, tá certo? E para isso usamos dados aí e um pouquinho de conhecimentos geopolíticos, né, para tentar esclarecer o que está acontecendo no mundo do trabalho contemporâneo, tá certo? Então, olha só, de acordo com dados do IBGE, 1 em cada 5 trabalhadores tem renda média de R$ 471, ou seja, menos do que metade do salário mínimo, 1 em cada 5. Isso mostra o quanto é preocupante a questão do trabalho no Brasil. Tá bom? A fatia de 1% de trabalhadores mais bem remunerados recebeu 28.659 em 2019, enquanto os 10% de trabalhadores com remunerações mais baixas ganhavam em média apenas R$ 267. Uma das questões aí que dá para retratar, relatar, abordar é a desigualdade na questão trabalhista, né? Enquanto um pequeno grupo aí ganha um salário, quase 30 salários mínimos, né? Tem aí pelo menos 10% dos trabalhadores que ganha menos de 1/5. Então, tem essa questão aí da exploração do valor, né? Se aqui trabalha esse para a pessoa ganhar apenas 1/5 de salário mínimo. Tem todos os direitos aí usurpados. Na média nacional, a renda de trabalho em 2.308 foi de R$ 2.308 em 2019, R$ 9 a menos que em 2018. Isso é interessante, porque alguns dados, esse corrobora muito bem, que apesar da inflação estar aumentando, os produtos estarem mais caros, o salário dos trabalhadores vem caindo, né? Então isso mostra que uma sociedade onde trabalhamos mais, recebemos menos. Então é algo preocupante que nós podemos aí denunciar, tentar problematizar.
Segundo a Alessandra Scaglione Brito, né, analista do IBGE, o aumento no trabalho por conta própria e a redução na carteira assinada podem ter afetado, sim, essa medida do rendimento do trabalho. Então, segundo essa analista, as mudanças que aconteceram recentemente na questão do regimento, das leis do trabalho, podem ter afetado e provocado essa queda nos salários, né? E outras cositas mais que nós vamos ver adiante, tá bom? Então, falar um pouquinho para vocês da contra-reforma, né? Essa, entre aspas, contra-reforma, tá? A reforma trabalhista que aconteceu aí em 2017 pelo governo do Michel Temer, né? A justificativa para essa lei foi, né, adaptar as legislações trabalhistas brasileiras ao século XXI. E o que nós vemos aí, então? Primeiramente, isso se deve principalmente pela crise do capitalismo, que ocorreu principalmente a partir de 2008, lá nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, a partir de então, principalmente nos países emergentes, começa a acontecer uma série de flexibilização do mercado de trabalho. Ou seja, abolir determinadas leis, né, acabar com isso e tornar o trabalhador não mais aquela pessoa que tem uma proteção estatal, mas sim um empreendedor, onde ele deve ser responsável pela sua produção. Dentro desse contexto, nós podemos apontar o neoliberalismo econômico como um dos principais fatores aí para tentarmos entender o que é o neoliberalismo. É uma palavrinha até complexa às vezes. Neoliberalismo é o tipo de regime econômico na qual o Estado não deve interferir na economia. O Estado deve ser mínimo. A economia deve ser regida pela iniciativa privada. Inclusive, no neoliberalismo, a iniciativa privada ela que deve prestar os serviços para a população em troca, claro, de dinheiro. Então, no neoliberalismo que as universidades particulares começam a explodir, no neoliberalismo que vai explodir os sistemas de saúde privados, enfim. Então, no neoliberalismo, o Estado vai ficando cada vez menor, inclusive no aspecto legislativo. O Estado não tem que apitar dentro dessa filosofia política. O Estado não deve apitar na relação entre trabalhador e patrão, entre chefe e empregado. Quem deve estabelecer são eles mesmos. E nós vemos na própria legislação que foi aprovada em 2017 isso. Né? Então, que mudanças nós temos nessa relação? Primeiramente, a negociação entre empregados e empregadores. Né? Se antigamente tinha que passar por um juiz trabalhista, hoje não. Hoje é diretamente, né? O trabalhador e o empregador podem entrar num contrato ali, eles, sobre como vai ser a jornada de trabalho, sobre como vai ser a questão das horas extras, enfim. Isso, de certa forma, né, ajuda muito quem é o dono da empresa. Mas para os trabalhadores pressionados, principalmente pela questão do desemprego, que é muito alto no Brasil, principalmente nesse contexto hoje de pandemia, que ninguém quer ficar sem emprego, ninguém pode ficar sem emprego, aliás, é muito perigoso. Então, esse trabalhador ele acaba se submetendo muito mais, né, para não perder o emprego e abrindo mão de uma série de direitos. Nós vemos também um fenômeno na expansão das atividades terceirizadas. Então, não existe mais vínculo, as pessoas acabam sendo contratadas aí por períodos esporádicos, né? Por exemplo, um contratinho ali só no Natal, ou só de final de semana, ou só durante o dia que tem mais movimento e mais trabalho. E isso fica complicado, porque a pessoa não tem um rendimento fixo, né? Então fica muito mais difícil para ela sobreviver, tá certo? A amplitude dos contratos de trabalho e jornadas de trabalhos ajustáveis, ou seja, dentro desse item nós podemos falar o quê? Que a questão das horas trabalhadas, elas podem ser trocadas aí de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o contrato. Bom, então não precisa mais respeitar aquela questão rigorosa de 8 horas, tudo vai depender do contexto, tá certo? E outra coisa, outro ponto que impacta bastante nessa questão do trabalho é a questão dos limites de acesso e atuação da Justiça do Trabalho.
Se antigamente o trabalhador poderia recorrer à justiça, né, e se ele perdesse a causa, digamos, ele não teria que arcar com os custos, hoje, se eu sou trabalhador e processo meu empregador, meu ex-empregador, e eu perder o processo, eu tenho que pagar tanto os meus gastos quanto o dele. E o que aconteceu? Isso fez com que caísse as ações judiciais trabalhistas muito mesmo. Depois dessa reforma trabalhista, houve aí uma certa baixa nessas ações judiciais, tá bom, gente? Então, são questões aí que, segundo os aplicadores, o próprio governo, quando ele implementou essa série de medidas, são para modernizar, flexibilizar. Mas quem tem uma leitura crítica pode entender que tudo isso faz parte do contexto neoliberal, tá certo? Dessa crise do Estado, dessa crise do capitalismo que vê que ao pedir o fim da participação do Estado, acaba fazendo lobby para produção maior ainda, difusão maior ainda do capitalismo, do capital. Tudo isso, é claro, trouxe uma série de impactos para o Brasil. Dentre eles, aí, né, nós podemos salientar que o aumento de trabalho informal, ou seja, trabalho sem carteira assinada, 2,7 milhões de trabalhadores estão na informalidade hoje. E isso pode ser um risco, porque na informalidade você não paga o INSS, você muitas vezes não tem um plano de saúde, enfim, uma série de coisas aí que no futuro pode pesar. Dentre digamos assim, essa informalidade, nasce um conceito aí que ele é muito discutido nas ciências sociais, o conceito de uberização do trabalho. O conceito de uberização do trabalho. O que significa isso? O trabalhador ele passa a ser um nano empresário de si, permanentemente disponível ao trabalho. Retira-lhe garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação. Ainda se apropria de modo administrado e produtivo de uma perda de formas publicamente estabelecidas e reguladas do trabalho. Vocês podem ver, acho que todo mundo aí já conhece um Uber, né? Então, pro Uber, ele que faz o horário dele, ele que trabalha, então, muitas vezes para conseguir um rendimento satisfatório, tem que trabalhar de domingo a domingo, sei lá, 10, 12, 14 horas, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. E isso faz o quê? Tira, né, a responsabilidade da empresa e joga toda para a pessoa que está dirigindo o carro, e ele acaba sendo o empreendedor. Tá na moda e falar, você é o seu empreendedor, você é responsável. Então, acaba-se, né, particularizando essa questão aí do trabalho. E aí nós temos outro dado alarmante aí no Brasil, nós temos aí 12,7 milhões de desempregados, o que pressiona as pessoas a cada vez submeterem mais para o mercado informal. Tá certo? Vamos lá, vamos ouvir agora a Paty com o parágrafo 2º. Vamos lá então para o segundo parágrafo. Nosso tópico frasal, olha, é evidente que o trabalho na sociedade moderna enfrenta impasses devido a uma acentuada exploração ocasionada pelos moldes do capitalismo. Então nós temos aí um tópico frasal apresentando o tema do parágrafo, né, falando sobre esses impasses da exploração. E aí eu coloquei, o Felipe fez uma outra forma aí de parágrafo, colocando duas ideias dentro desses impasses. Uma vai ser pesquisa, e a outra é um conhecimento aí, né, de geografia, um conhecimento econômico, para provar isso sobre esses impasses. É uma outra forma de escrever o parágrafo também, olha. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em 2019, a média geral da renda dos trabalhadores vem caindo ano após ano. Além disso, segundo a mesma fonte, a renda média de 50% dos brasileiros é inferior a um salário mínimo. Outro agravante consiste na flexibilização das legislações trabalhistas, motivadas principalmente por políticas neoliberais, que acabam diminuindo direitos e desprotegendo a classe trabalhadora, fazendo com que os indivíduos se submetam cada vez mais a situações que ferem a dignidade humana, tudo para não perderem o seu emprego. Então, olha só, aí nós temos uma ideia produzida ali por um dado e também, né, observação do que acontece na política neoliberal. E agora a finalização do parágrafo. Tais motivos mostram que hoje, mais do que nunca, o labor continua sendo um suplício, principalmente para as classes mais baixas. Aí eu finalizou esse parágrafo aí, fechando a ideia
dessa exploração e do sofrimento causado pelo trabalhador em diversos casos, ok? Muito bem, vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. O que nós podemos construir aí no nosso terceiro parágrafo? Achei interessante retomarmos aí dois pensadores não tão clássicos, dois pensadores contemporâneos que abordam muito essa questão da problemática, né? O Jonathan Carey, que é um crítico de arte, mas escreve um livro muito bacana chamado O Capitalismo Tardio e o Fim do Sono, 24/7, né? E o filósofo coreano Byung-Chul Han, tá bom? Então vamos lá. No primeiro autor, ele defende o quê? Que na nossa sociedade, o capitalismo ele acaba nos absorvendo de tal maneira que nós ficamos totalmente à mercê dele. Praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, com as tecnologias, celular, computador, internet, nós praticamente trabalhamos o tempo todo. Eu cito isso, por exemplo, nessa época de home office. Eu que sou professor, às vezes eu já vi aluno mandar mensagem 2, 3 horas da manhã perguntando coisa para mim. Então, não abole-se mais o tempo, né, do trabalho, o tempo de casa, o tempo de lazer, tudo é igual. Você tem que estar presente, conectado, responder, enfim. Por exemplo, eu mesmo nesse momento aqui, que era para ser um momento de lazer, sexta-feira, 10 horas da noite, eu estou gravando o vídeo para vocês. Então, graças a essa tecnologia, o trabalho vem para dentro de casa, então não há mais limites, não há mais o espaço do trabalho. Todo momento é momento de trabalho. Muito bem, outro autor aí que tem ganhado certa notoriedade nos últimos anos aí é o coreano Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro muito famoso, A Sociedade do Cansaço. Nesse livro ele defende que se antigamente os principais inimigos eram externos, hoje o panorama mudou. O principal inimigo ele é interno, certo? Então, pela nossa perspectiva de sucesso individual, associada a essa ideia de que cada pessoa é empreendedor de si, as pessoas acabam ficando escravas do seu próprio desempenho, o que pode abrir uma série de problemas aí, a depressão, a síndrome de burnout, que nós vamos falar daqui a pouco, são os sintomas disso. Então, é uma sociedade onde nós não podemos ficar parados, onde nós devemos trabalhar a todo momento, onde devemos ser polivalentes, nunca ficar frustrados, sempre positivos. E esse excesso da sociedade contemporânea, segundo Byung-Chul Han, eles acabam trazendo uma série de problemas aí, tanto em nível individual, psicológico, quanto em nível social, coletivo, gerando um certo mal-estar social, um mal-estar na sociedade contemporânea. Então, a sociedade do cansaço é a sociedade na qual nós vivemos, onde nós temos que nos ocupar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como o Carey disse aí no seu livro. Então, os dois filósofos aí, os dois pensadores podem ser usados para vocês legitimarem a tese, né, de que nós vivemos uma sociedade que cobra cada vez mais das pessoas e isso acaba esgotando. Então, um ponto que eu acho que é importante vocês citarem no texto de vocês, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de burnout, né? Burnout é um termo que vem do inglês, né? Quer dizer queimado por inteiro, foi desenvolvido por um médico, né? Esse termo ele fez um estudo no hospital que ele trabalhava e via que as pessoas, principalmente as que trabalhavam muitas horas, né? E trabalhavam em setores no qual elas têm muita pressão, elas desenvolviam, né, essa síndrome destinada ao trabalho. Lembrando que o burnout ele se diferencia, por exemplo, do estresse, né, porque o burnout está associado ao objeto trabalho. No resto da vida da pessoa ela está tranquila, mas quando ela está no trabalho ou por causa do trabalho ela sente um mal-estar, que pode ser desde dor de cabeça, crise de ansiedade e nos casos mais severos levar à depressão. Bom, então uma empresa de consultoria, a Cronos, aí, ela fez uma pesquisa e cerca de 94% das empresas perdem com essa síndrome. Como eles perdem? Né? Questão de faltas trabalhistas, licença médica e uma série de fatores aí. E segundo essa mesma empresa,
O que leva as pessoas a desenvolverem o quadro dessa patologia? Primeiro lugar é a compensação injusta, ou seja, acha que não ganham o quanto elas merecem pelo trabalho. Segundo, trabalho excessivo, muito trabalho. Pessoas que trabalham aí até mais do que sua carga horária. E também, né, aí que está ligado ao segundo fator, o número elevado de horas extras, tá bom? Esta síndrome ela está relacionada ao trabalho e ela, como eu já falei, ela pode levar o indivíduo à depressão. Segundo uma pesquisa aí feita pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, as profissões que mais estão sujeitas a desenvolver são as profissões que envolvem principalmente relação com muitas pessoas e existe uma certa tensão. Por exemplo, bombeiros, policiais, professores, bancários, médicos e enfermeiros. São os que estão mais sujeitos a desenvolver essa síndrome aí. Segundo essa mesma empresa, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Então é algo que deve ser repensado aí pelos Ministérios da Cidadania, da Economia, já que não existe mais o Ministério do Trabalho. Lembre-se na redação, hein? Não existe mais o Ministério do Trabalho. Ele foi extinto por Michel Temer. Hoje a função do Ministério do Trabalho se divide entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia. Então vamos lá, gente, para a leitura do terceiro parágrafo. Vai lá, Paty, manda ver. Vamos lá, então, para o terceiro parágrafo agora. Outro sim, começando então, né, com o conectivo. Deve-se salientar outro ponto importante. Olha os 2 pontos entrando aí de novo. Você fala assim, mas de novo entrar os 2 pontos. Tudo é bom senso, né, gente? Usamos 2 vezes, tá bom. 3 vezes já ficaria demais, né? É um bom senso. A pressão ideológica por resultados. Sobre isso, o filósofo Byung-Chul Han, acho que é assim, né, Felipe? Aponta que hoje a pessoa explora a si mesma achando que está se realizando. Então, olha só o recurso aqui, ó. O filósofo aponta que, abre aspas, é uma citação direta, ok? Ali colocada pelo autor. E agora, se você não lembra a citação direta, você poderia colocar assim, o filósofo aponta que, e você escreve parafraseando, mas sem aspas. Podia escrever dessa forma também, tá? Parafraseia, não coloca as aspas e coloca o que o autor disse. Em outras palavras, o trabalhador é manipulado a ser produtivo, estar antenado, atualizado e conectado. E quanto mais se dedicar profissionalmente, mais culpa sentirá por não atingir o que foi almejado. Tal pressão resulta em diversos problemas, tais como a síndrome de burnout. E aí eu usei agora um recurso que é o travessão. Eu coloquei aqui no texto do Felipe. Um distúrbio associado ao esgotamento profissional que pode levar o indivíduo à depressão profunda, tornando a atividade profissional um verdadeiro momento de sofrimento e flagelo. Então aí eu estou explicando o que é o síndrome do burnout e mesmo assim ao mesmo tempo estou finalizando a ideia aí que toda essa pressão para estar antenado, conectado, ter que ser produtivo, gera a síndrome de burnout, então como consequência, tá? Tópico frasal, citação do autor e finalização com a consequência do que acontece, né, com tanta pressão. Então, olha o esquema desse parágrafo, diferente do outro, né, são colocando formas diferentes de escrever um parágrafo. Tópico frasal, citação do autor e finalização por meio de consequência. O que vai gerar isso nas pessoas? É uma outra forma de escrever também, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem, meus queridos, chegamos na hora da conclusão. As etapas da conclusão, como vocês já bem sabem, né, ela envolve o agente. No caso, aí nós colocamos o Estado. Poderia citar também os Ministérios da Cidadania, o Ministério da Economia. As ações, amparar e proteger os trabalhadores. Né? O modo, a forma de aplicação de leis, detalhamento, levantando quais as necessidades que os trabalhadores têm, e a finalidade seria o respeito à dignidade do profissional brasileiro, tá bom? Então são esses pontos aí, a Paty vai expor certinho, tá? Me despeço aqui de vocês, que tenham uma boa redação e qualquer coisa nos chamem, tá? Beijo, até mais. E agora a nossa maravilhosa conclusão, então, até que enfim. Nesse sentido, é necessário repensar as relações trabalhistas em nossa sociedade. Então, a frase inicial da conclusão. Para isso, o Estado, agente, deve amparar e proteger a ação,
por meio da aplicação de leis, um modo, os que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Aí é a continuação da ação, tá? Fazendo um levantamento das principais necessidades que o trabalhador tem. Aí já é o detalhamento do modo, para que sua dignidade profissional seja de fato respeitada. Então, é uma ação feita para a primeira ideia do segundo parágrafo sobre a questão da exploração. Além disso, é preciso entender que a pressão em demasia por trabalho acarreta mais prejuízos que benefícios. Por isso, emerge a necessidade de ressignificação de nossas atividades profissionais. Essa solução não tem os 5 itens, mas como eu já volto a dizer, os 5 itens estão na primeira. Então, aqui nós temos uma solução, né, sem preocupação com esses 5 itens, tá bom? E a frase final, para dar aquele, né, gostinho ali de, poxa, eu arrasei. Esses são os caminhos para que o trabalho deixe de ser uma tortuosa obrigação e passe a ser um instrumento pelo qual nos humanizamos. Então aí nós temos uma ideia do Karl Marx, citada aí implicitamente, e a ideia com a etimologia lá também no primeiro parágrafo, que era um instrumento de tortura. Nós temos aí 2 ideias implícitas dentro desse último período para finalizar ali, né, com um grande final. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima redação. Tchau, tchau!